aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje a gente vai falar de um livro, né, o primeiro livro de uma série que tem uma fanbase bem grande aqui no Brasil, que é a série Ex-Heróis, do Peter Clines. Eu não tenho ele físico, eu li em e-book, e é Vingadores encontrando The Walking Dead. É uma trama de super-heróis, então é um mundo onde os super-heróis já estão consagrados e estabelecidos, então ele nem entra muito nessa questão de quem são os super-heróis, de onde eles vieram e tudo mais, mas teve uma praga, uma grande praga, e que agora o mundo está coberto por zumbis. Bom, a trama ela parece ser bem simples, bem boba, mas de modo geral o Peter ele consegue dar uma roupagem bastante interessante. Como é que ele faz isso de modo geral? Ele pega os estereótipos que a gente tem de super-heróis. Por exemplo, tem uma personagem, a Stealth, que ela claramente é um Batman. Ela é o Batman mulher. E tem alguns outros heróis também que você consegue fazer correlações com heróis já conhecidos e mostra como eles enfrentam uma ameaça zumbi em escala mundial. Então, esquece todo o lance do glamour, do salvar o dia, da busca por matar supervilões ou qualquer coisa do gênero. A grande ordem do dia em Ex-Heróis é o fato de que eles precisam sobreviver. Eles se refugiaram onde antes era um centro de gravação, um estúdio, e super armamentaram aquele lugar, então aumentaram as defesas, colocaram portas de aços e tudo mais, e denominaram aquele lugar como Monte. E lá eles tentam salvar o maior número possível de pessoas, enquanto eles saem para matar alguns zumbis e tentar recuperar suprimentos, remédios, esse tipo de coisa que é necessário quando a gente tem uma epidemia zumbi no mundo, em todas as mídias possíveis. E de modo geral, a trama é isso. É engraçado porque a trama é basicamente isso. São super-heróis tentando sobreviver no mundo de zumbis. Uma parte interessante é como eles tratam o zumbi, ele trata o zumbi no livro, né? Ele não chama necessariamente os zumbis de zumbi, ele chama eles de ex-vivos. Por isso que todos os livros dessa série têm o prefixo ex. Então é ex-heróis, ex-purgatório, enfim, são 5 livros, eu não vou lembrar de todos os 5 agora. Ele não fala a palavra zumbi. Na verdade, quando eles se referem a esse termo, eles usam ele de maneira jocosa ou algo assim, para tentar diminuir, né, aqueles seres que estão ali habitando aquele mundo. Então a história ela não é profunda, ela não é uma história que você vai sentar e ter uma grande iluminação sobre a vida humana. Muito pelo contrário, é um grande blockbuster. Então você tem ali todos os plots de histórias de zumbis normais, então desde ele tentando descobrir o paciente zero, ou então eles tentando sobreviver, eles fazendo uma viagem impossível de ser realizada, até um vilão aparecer e tentar tomar o lugar onde eles estão. Então você tem tudo isso condensado nesse primeiro livro. Acho que como o próprio Peter tem noção de que a história dele é muito profunda, ele se recorre bastante a flashbacks. Então, nesses flashbacks, os diversos heróis que são mostrados na história, o Zap, a Stealth, o Might Dragon e etc, 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 eles têm memórias de como era antes do surto zumbi, ou seja, 1 ano antes. E muitas vezes eles têm histórias em que eles vão contando como eles se tornaram heróis, ou algum fato da época de heroísmo dele que ele se recorda, ou então o que são os flashbacks mais interessantes, como começou o surto do vírus de ex-vivos. Isso dá um dinamismo para a trama, sai um pouco daquele clichê de zumbis tentando te comer o tempo todo, e ele tem algumas partes bem tensas, ele tem algumas coisas assim, ele é bem didático, de maneira bem gore mesmo, ele escreve muito bem as cenas em que os personagens são devorados, pedaços de gente caindo, gente putrefata e tudo mais. Mas é divertidíssimo, é uma série divertida, né? Eu li o primeiro livro, já tô com o segundo aí pra ler
provavelmente no fim do ano. E é uma série divertida, dá pra você entender o motivo dele ter uma fanbase tão forte de modo geral. A gente tem os personagens humanos interagindo ali, então numa sociedade apocalíptica as pessoas normais acabam desempenhando funções que elas nunca imaginaram, como atirar, ou virar piloto de fuga, ou se entrar mesmo na guerra. Então os personagens que seriam aí normais são bastante interessantes, eles dão alguns insights interessantes de como eles veem os heróis, os questionamentos desses ex-heróis, né, sobre o que fazer agora, eu não consigo solucionar essa situação que está ocorrendo. É bastante interessante quando você vê uma situação de vulnerabilidade em pessoas super poderosas. Então, eu acho que ele é um livro muito redondinho. Ele é um livro que o ponto mais forte dele é exatamente ele ser bem acabadinho, tem todas as suas arestas aí bem acertadas. Eu já tinha falado anteriormente aqui do livro do Coração de Aço, que tem uma dinâmica um pouco parecida de falar de super-heróis, só que eu acho que ex-heróis tem um ponto superior a Coração de Aço, pelo fato de que ele não se leva a sério. Ele não é um livro em que o personagem se leva a sério de modo geral, que é o completo oposto do que ocorreu com o Coração de Aço. Isso é bastante interessante quando a gente tem dois temas que são por blockbuster, né? Super-heróis e zumbi. Então eu acho que o autor ele soube pegar os plots principais de cada um dos gêneros e conseguiu condensar eles de uma maneira a ficar uma trama bem coesinha e bem divertida. Todos os plots que o Peter apresenta no livro, eles são bem lineares e eles se encerram em si próprios. Isso é um ponto que eu acho mais interessante na obra. As cenas de ação são bem desenvolvidas, né? Quando a gente pensa em filme de herói ou em filme de terror, a ação é muito importante, né? Então as cenas de ação são muito bem escritas. Você consegue acompanhar o que está acontecendo, você tem vontade de saber como aqueles embates vão se encerrar. Eu me peguei em alguns momentos torcendo por alguns personagens e ficando preocupados, se eles foram mordidos, se eles não foram mordidos, o que estava acontecendo. Então ele consegue dar esse dinamismo na escrita dele. Isso agrega bastante a leitura, né? Você chega uma hora, assim, acho que as últimas 100 páginas do livro você tem que pegar para ler de uma vez, porque ela te agarra muito forte com o que está acontecendo. Então é bastante interessante o modo como ele consegue conduzir dois assuntos que teoricamente não tem nada em comum, né? Aqui no Brasil, né, que nem eu falei, a série tem 5 livros, 4 já foram publicados aqui. E o 5º provavelmente vai sair, porque ele saiu recentemente nos Estados Unidos, então tem um tempo mesmo ser traduzido, pegarem os direitos e tudo mais. O legal é que os livros se bastam, né? Então esse primeiro livro ele se basta por si só. Se você ler só o primeiro e não quiser acompanhar, não é aquele tipo de leitura perdida que você não sabe o desfecho dos personagens. Eu acho super positivo quando um livro de alguma série ele consegue ser condicionado num volume único, mas com pontes para as demais sequências. Ele está saindo pela editora Novo Século. O primeiro livro tem 344 páginas. Foi lançado aqui no Brasil em 2013. A gente já consegue achar ele por preços bem ok, viu? O menor preço que eu localizei foi R$20 e o maior 40. Então são preços bem em conta, ainda mais se você conseguir se programar para comprar às vezes 1 ou 2 edições juntas, para, né, tentar conseguir um desconto no frete, por exemplo, não sei. Então vale a pena. Eu acho que a gente está entrando agora oficialmente no mês do Halloween, né? Então eu vou tentar ler alguns livros de terror para ir postando aqui no canal. Mas eu acho que é um bom pontapé inicial. Se você quer uma aventura de zumbi, se você gosta desse tipo de trama, você encontra tudo que você gosta desse universo no livro. E se você é fã só de super-herói, você encontra todos os plots que a gente gosta de super-heróis também nesse livro, com uma pitadinha mais de terror. Eu pretendo continuar a série, quem sabe até finalizá-la, né? E é isso, não é um 5 estrelas, mas acho que dá pra dar um 4,5, 4 estrelas aí, tranquilo, porque você vai se divertir na leitura. Bom, não esquece, se você gostou desse vídeo, de dar o seu curtir.
Aqui do lado tem essa bolinha para você se inscrever no canal e dá uma olhada no vídeo recomendado também, vai que pode ser algum livro que você também se interesse. De mais a mais é isso, um beijo grande e tchau!